Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais vídeo para o canal Projeto Viva e hoje nós estaremos falando sobre o rei Roboão. Vamos descobrir um pouco sobre a história desse rei, como mais um capítulo da série Os Reis de Israel. Livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 43, que diz assim: E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Quando nós dizemos sobre Roboão, nós precisamos falar de Salomão, é claro. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu para que possamos entender a situação que se encontra e que vai se encontrar o rei Roboão, tá bom? Primeiramente, Roboão vem de Salomão, do rei Salomão. Ele vai ser levado ao reinado de... Nossa. Ele vai ser levado a ser rei de Israel. Quando ele vai ser elevado a ser rei de Israel, logo após a morte de seu pai, Roboão, ele vai ter uma grande decisão a ser tomada logo de cara. O povo de Israel, todas as tribos, chegam diante de Roboão e diz a ele para que ele viesse aliviar o fardo, a carga que o seu pai tinha imposto a eles, que aí eles serviriam. E aí Roboão, esperto, falou para eles: olha, voltai daqui 3 dias, e daqui 3 dias eu digo a vocês a minha decisão. E toda a tribo de Israel gostou dessa ideia, as 12 tribos voltam para suas casas. Passam esses 3 dias, eles vão estar diante de Roboão. Roboão vai pedir conselhos aos anciões, e Roboão vai pedir conselho aos jovens que com ele no tempo de seu pai viveram. É interessante, ele pede àqueles que estavam com seu pai, que viveram com seu pai, que tiveram todo o conhecimento, e ele pede para os jovens que mesmo que viveram na época de seu pai, não tiveram todo o conhecimento que esses anciões que estavam diante do rei Salomão tiveram. Interessante é que ele vai pedir, os anciões vão dizer para eles: olha, alivia o cara, porque se você fizer isso agora, eles vão te servir. Lá na frente você poderia fazer o que quiser, mas agora, esse momento é você fazer o que eles estão pedindo, para que você possa reinar sobre eles. Mas os jovens que estavam com Roboão, desde sua mocidade, vai dizer para eles: não faça isso, não alivie o cargo, pelo contrário, fala que você vai fazer pior do que seu pai fez. E é o que Roboão faz. Que o que o pai dele fez, ele faria pior, pesaria mais a eles. Então a história começa dessa forma. De Roboão. Como rei, ele já tem uma grande decisão. E aí ele vai tomar a pior decisão que poderia tomar, é claro, era a vontade de Deus. Deus já havia profetizado no reino de Salomão que o que iria acontecer aqui, que eu vou falar para vocês, que é a divisão das tribos. É no reino de Roboão que acontece a divisão das tribos. E com a autorização de Deus, boa vontade de Deus, e era a vontade de Deus, acontece essa divisão. A divisão das 12 tribos de Israel. Então o que aconteceu? Ele aceita o conselho dos jovens, onde fala para eles se posicionar de forma grossa, de forma a trazer essa divisão às tribos, Falaram que ele iria pesar mais que o seu pai, E, cara, é muito forte, porque se você lê o capítulo 12 de 1 Reis, o capítulo 12 de 1 Reis, você vai ver a causa dessa separação, e você vai ver como ele foi grosso com o povo, como ele fala que o que ele faria, como ele faria pior do que o pai dele. E aí as 12 tribos que estão lá, ela vai tomar uma grande decisão. Nesse período, quem está junto às 12 tribos lá é Jeroboão, tá? Que será o próximo rei que nós vamos estar falando, só que nós estamos falando de Roboão, tá? Nessa situação, o rei toma essa posição, fala para eles o que iria fazer. E agora, há a separação das 12 tribos. 10 tribos vai para um lado, e as outras 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, fica com Roboão. Roboão vai começar a reinar, e ele vai reinar num período de 16 anos, junto às tribos de Judá e Benjamim. Porque as outras 10 tribos, elas vão tomar um novo rumo. Por essa separação e esse momento, ela vai tomar um novo rumo e vai eleger um novo rei. E esse novo rei chamado Jeroboão, que é o próximo que nós vamos estar falando. Nesse período dessa separação e tudo mais,
Israel toma um novo rumo. Agora é uma divisão das tribos de Israel, onde 10 vai para um lado, 2 vai para o outro, né? E há uma separação entre as tribos de Israel. Então Rubom, ele vai reinar no reino do norte, né? As duas tribos, Judá e Benjamim, é considerado como reino do norte. E as outras 10 tribos, reino do sul, né? E ele vai começar a reinar no reino do norte. Nesse período, ele vai se tornar, né? Ele vai fazer, ele fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E os seus pecados provocaram a zelos mais do que todos os seus pais fizeram. Nesse período, o rei fica 3 anos praticamente fazendo o que é bom ao Senhor. Ele vai estar reinando de forma boa. Todos os levitas, sacerdotes vão estar com ele. Só que, passado esse tempo, quando o reino dele se estabelece, o reino de Rubão se estabelece, o reino do norte, agora ele vai tomar um novo rumo, né? Onde ele vai edificar altos, estátuas, imagens de Azera, sobre todo o alto Otero e debaixo de toda a árvore verde. Havia sodomitas na terra e fizeram todas as abominações dos povos que o seu Senhor expulsou diante deles, de Israel. Cara, isso é muito forte. Então, Rubom, ele começa a adorar as imagens de escultura. Ele vai criar imagens de esculturas, né? Ele vai criar estátuas. Ele vai adorar ao Deus de Azera. Vai fazer igual os sodomitas que vinham na terra. É muito forte. Ele vai fazer isso e vai começar a adorar outros deuses. Vai se desviar do caminho do Senhor. E é uma demonstração de que quando um rei é bom e ele segue os princípios de Deus, o povo todo vai seguir os princípios de Deus. Mas quando o rei ele muda a sua rota, que estava servindo a Deus, e começa a servir a outros deuses, o povo vai seguir. É o exemplo. Só que Rubom traz um mau exemplo ao povo de Israel. O que ele construiu? Ele construiu muralhas e fortalezas, colocou como comandantes nessas muralhas em Judá, em Benjamim, em Belém, em Hebron, em Eta. Ele colocou alguns comandantes sobre elas, Tecoa, entre outras construções que ele trouxe. Rubom foi um rei que construiu muito fortalezas e muralhas, só que cometeu erros. Ele também deu escudos e lanças, né? Então esses lugares, Judá, Benjamim, Belém, Hebron, Tecoa e entre outros, Eta, foram fortemente fortificados no reino de Rubom. Só que de forma a que eles ainda estavam e começaram a adorar outros deuses, imagens de escultura, imagens de Azera, e fazer o que os sodomitas faziam na sua época. Então Rubom, ele se desvia dos caminhos do Senhor, ele não prepara o seu coração para servir ao Senhor, e ele leva consigo uma boa parte das tribos de Israel, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ele leva consigo a decadência desse povo, né? E ele não aceita. Então o que ele fez? Ele não ouviu os conselhos dos anciões que viveram na época de seu pai. Ele não ouviu os conselhos que seu pai Salomão deu a ele, né? Antes, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque não preparou seu coração para buscar a Deus. Então Rubom, ele erra no começo do seu reinado, só que era a vontade de Deus. Só que depois, em vez de seguir os caminhos, os conselhos que foram dados a ele não segue. E aí ele toma grandes decisões erradas, mesmo se fortificando, mesmo construindo um reino forte, né? Ele reina por basicamente 16 anos em Jerusalém, pouco tempo, porque os seus pais reinam 40 anos cada um, né? O seu pai e o seu bisavô, o avô, né? No caso é avô, bisavô. No caso é avô, que é Salomão e Davi, né? Então, os que vieram antes dele reinar 40 anos, ele vai reinar 16 anos sobre a tribo de Judá e Benjamim. Então, ele deixou um mau legado, né? Ele cometendo esses erros e essas falhas. Então, é isso que eu tenho para deixar para cada um de vocês sobre o que Rubom fez. Ele fortificou as cidades, como eu disse. Ele colocou comandantes nessas cidades, né? Só que deu escudos e lanças para eles, fortificou as cidades, só que se desviou dos caminhos de seus pais, se desviou
dos conselhos que seu pai tinha dado e não buscou a Deus. Que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos guiar o nosso coração na vontade e no querer de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas, tá? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa deixar o seu like aqui nesse vídeo também, comentar lá embaixo o que vocês querem, o que vocês entenderam sobre o que eu disse, tá bom? Não só isso, traz algumas sugestões também, que vocês querem saber mais sobre o Rubão. E também não se esqueça de se inscrever aqui, né? Acho que é aqui. Você se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que está saindo no canal. Todo dia, às 10 horas da manhã, está saindo vídeo no canal. Fechado? Que Deus abençoe sua vida. Até mais. Valeu e fui!